Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Cozinha da Teoria. Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre empanamentos, como que as farinhas reagem, como que funciona realmente cada farinha na prática na hora de você fritar alguma coisa. Bora? O experimento vai ser feito de uma maneira simples, a gente vai utilizar de duas amostras de aproximadamente uns 20 a 25 gramas de peito de frango e a gente vai utilizar água como ligante principal por enquanto e variar as farinhas, entre elas farinha de trigo, polvilho doce, polvilho azedo, farinha de arroz e a farinha de rosca. Vamos lá! Então aqui a gente já tem nossos franguinhos porcionados em tamanhos relativamente razoáveis, tá? 20 a 25 gramas. E cada uma delas a gente vai utilizar uma farinha diferente e comparar os resultados finais. Aqui a gente vai esperar chegar a 180 graus Celsius, que em mais ou menos uns 3 minutinhos o nosso ponto central das carnes desses tamanhos vão chegar a uns 60 graus Celsius, que nos indica que está cozido já, tá? Se você está assistindo isso aqui, não se esquece de se inscrever no canal. Valeu! Bom, de resultados, né? O que a gente tem? Então a gente tem as nossas duas amostras que são feitas sem farinha nenhuma. A gente tem as nossas duas que é feito com farinha de rosca. A gente já consegue perceber a variação de coloração delas e a textura principalmente, tá? Essa aqui foi feita com farinha de trigo. Ó, ele até já criou também aqui, ó. Ele acaba se separando, não segurando a umidade muito bem. Essa aqui foi feita com polvilho doce. Então ele acaba criando uma casquinha, só que ainda assim meio mole. Essa foi feita com polvilho azedo. Também meio encharcado. Essa foi feita com farinha de arroz. A gente consegue ver essas partes mais laranjas é porque a farinha não conseguiu grudar muito bem, tá? Então a carne ficou mais exposta e ela acaba se aproximando mais com a laranjinha que a gente teve da primeira. E por fim, maisena. Lembrando que todos eles foram feitos a partir de água como ligante. A gente já tem nossas 6 amostras diferentes e a gente já consegue perceber que tem muita diferença quando você utiliza farinhas diferentes para sua fritura. O que a gente tem sem nada de empanamentos, né? Ele acaba sendo duro, sim. É mais aquele frango a passarinho que a gente já conhece, ele tem essa cor bem alaranjada, a gente não tem uma camada de empanamento nele. Com farinha de rosca, ele já tem uma coloração um pouco mais bonita, ele já tem, né, essa caramelização que a gente procura aproxima um pouco mais de um douradinho, né. É uma textura já bem melhor. Eu vou falar de boca cheia mesmo, tá, tio? Mas preciso experimentar. A de farinha de trigo. A de farinha de trigo acabou criando mais uma camadinha que não é realmente tão impermeável, né? Que ele acaba amolecendo devido também à quantidade de água do frango que ele vai liberando. Então não é recomendado você fazer uma fritura dela somente a sua ligante ser água e só farinha de trigo. Ele acaba sendo mais melado, sabe? Ele tem esse aspecto não crocante. Tem levemente uma crocância, vai, mas, cara, não fica bom, não. Nosso terceiro, nosso polvilho doce, a gente consegue perceber que ele faz uma camadinha, né, que nem parece já que é que nem o do pão de queijo, ele tem essa camada que é mais grudenta.
com consistência de pão de queijo, logicamente. Mas ele por si só, assim, fica gostoso. Eu acho que se você tem que combinar ele com outras, fica melhor. Mas tem essa crocância ainda. Agora do polvilho azedo. O polvilho azedo é a mesma coisa, derivado da mandioca. Ele acaba criando essa rede um pouco mais elástica, mais borrachuda. Mas tem alguns deles, eu acho que seria mais interessante a gente fazer 2 camadas de empanamento, para eles conseguirem resistir um pouco melhor, para eles conseguirem ter uma crocância um pouco mais forte, para ter essas redes, ligações entre elas um pouco mais fortes. Isso aqui com farinha de arroz, ele já fica mais sequinho também. A gente não observa os processos que aconteceram com a farinha de trigo, ele já é mais sequinho também. Tem uma crocância já diferente. Isso aqui é bem gostoso. Com farinha de arroz fica bem bom. Se você tiver oportunidade, procura para você fazer suas próximas frituras também. Então esse aqui de maisena. Com certeza cada um tem suas qualidades e você consegue brincar com elas junto do... quando você estiver fazendo o seu empanamento final. Então agora, para a nossa próxima parte do nosso experimento, a gente vai só variar os ligantes. A gente vai fixar com a farinha de trigo, já que ela foi um empanamento meio ruim, né? E vamos ver se mudando as características dos nossos ligantes, ele acaba melhorando um pouquinho. E quais diferenças ele vai acabar trazendo, né, principalmente. Bom, o sol já está assim, então aqui a gente vai empanar a farinha. E já fica por 3 minutos. Esse foi utilizado o ligante somente o leite, tá? A gente já consegue observar essas variações de coloração justamente porque o leite possui proteínas e também açúcares, que é basicamente a lactose, certo? Então esse açúcar acaba sendo caramelizado um pouco mais e tendo esse aspecto um pouco mais escuro já. E a casquinha sai, né? Direto. Esse aqui foi utilizando somente o ovo, tá? A gente tem que entender aqui que o ovo acaba coagulando também, né? Formando, ele acaba cozinhando e ajudando a formar uma película um pouquinho mais resistente já. E por último, o nosso ovo com leite. Então a gente consegue ver que tem essas variações de coloração justamente por causa dos açúcares encontrados no leite. Forma essa casquinha um pouco mais mole também por causa do ovo, cozimento do ovo, juntamente com as proteínas do leite. Então, a utilização do seu ligante varia bastante também no seu resultado final. Bom, e agora indo para os nossos resultados e discussões, né? Quais são as farinhas certas para você empanar? Primeiro, não existe farinha certa para você empanar. Você empana do jeito que você quer e querendo as qualidades que você quer. A farinha de rosca foi a que mais trouxe um resultado um pouco mais uniforme, né? Ele conseguiu se aderir bem à proteína que a gente estava fritando. E no caso da farinha de trigo sozinha foi o que trouxe um resultado pior. Ele trouxe uma casquinha bem mais mole já, então um pouquinho mais permeável para o óleo, para a água dentro do frango sair um pouco e acabar deixando ele mais molenga. Os polvilhos foi bem interessante, já que eles acabam trazendo um pouco daquele aspecto da tapioca, dos dadinhos de tapioca que a gente acaba comendo. Tem aquela mesma crocância, a gente consegue sentir, né? Equiparar esses dois pratos. Então é uma alternativa bem legal de você querer experimentar aí algum dia na sua casa. Falando dos dois últimos, a maisena, que nada mais é que amido de milho, e a farinha de arroz. A farinha de arroz é advindo do arroz batido e que está muito presente no arroz. Amido, só que amido de arroz. O amido, ele é um polissacarídeo. O que é um polissacarídeo? Polissacarídeo é basicamente um monossacarídeo ligado várias vezes, por isso do polissacarídeos, né?
Os polissacarídeos eles acabam criando ligações mais fortes entre elas, então por isso que você consegue ter uma fritura um pouco mais sequinha e crocante do jeito que você quer a partir da maisena ou da farinha de arroz. E vale a gente ressaltar que não existe um empanamento certo, não existe uma farinha certa do que você usar, entendeu? É basicamente do que você tem disponível, né? E como você quer essa fritura. Eu pessoalmente utilizaria 3 farinhas juntas, né, no empanamento. Farinha de trigo, polvilho doce e maisena. Farinha de trigo para trazer um pouco mais de volume, polvilho doce para trazer crocância também, aquela textura, e a maisena também para deixar ele mais sequinho e mais crocante ainda. Então testa aí na sua casa a próxima vez que você for fazer uma fritura. Muito obrigado por ficar até o final aí de assistir esse vídeo, espero que tenham gostado. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aí embaixo, não custa nada. E até a próxima, valeu!